como o que eu escrevi, eu fui falar e eu não consigo acompanhar, eu esqueço tudo, chega lá em cima, dá um branco. Irmão, não é fácil não. Tanto tempo que eu estou aqui, muitas das vezes é a mesma coisa, poxa, por que eu não falei isso, por que eu não falei aquilo? Mas isso aí faz parte. Como diz o outro, aqui a chapa é quente. Mas o mais importante é que o Espírito Santo de Deus, ele é tranquilo, ele é generoso, e ele que dirige essa igreja. Dirige as nossas vidas, a nossa família, o nosso trabalho. Ele é que nos dá força. Então, irmãos, confie no Senhor, acredite em milagres, creia que Ele pode todas as coisas e venha buscar poder na casa do Senhor. Poder é mais fé, mais restauração, orando. Nós temos que orar sempre, buscando a presença do Senhor. Eviane, se tu uma bênção, ok? Amém, aleluia. Bom dia, igreja, paz do Senhor. É com temor, né? O nervosismo é o temor do Senhor, porque é uma responsabilidade muito grande. A palavra de Deus é a palavra de Deus, né? A Bíblia não apenas contém, mas ela é a própria palavra de Deus. E eu quero dizer que eu estou feliz com a presença da Jéssica, que está aqui. Pensou que ia ficar aí, né, encolhidinha. É a mamãe, né, que está acompanhando. Estou feliz porque na sua adolescência, pré-adolescência, ela esteve conosco, participando da tribo de Levi. E eu fico feliz de vê-la aqui novamente. Amém. Nós vamos... Deixa eu seguir aqui uma orientação. Pegar aqui o outro microfone, só um momento. Som, amém. Nós vamos dar uma passeada hoje de manhã pelo livro de Efésios, e vamos aprender juntos o que Deus espera da sua igreja. Esse mês de maio, mês da família, né, a maioria das mensagens que você ouviu ao longo desse mês, voltadas para a família, mas a igreja é a família de Cristo. E nós vamos falar nessa manhã um pouquinho sobre isso, e vamos aprender um pouco com a carta de Paulo aos Efésios, né? E como uma família, como a minha, como a sua, a igreja, ela também apresenta as suas imperfeições, né, as suas dificuldades, porque nós não vemos família perfeita. E a igreja, ela não é diferente. E eu creio que nessa manhã é uma manhã de reposicionamento da igreja do Senhor. Desde o momento dos louvores, eu até peguei todos os louvores aqui com Simone, porque eu já pude perceber uma confirmação de Deus a respeito daquilo que Ele deseja ministrar aos nossos corações, né? Durante os louvores, ela começou falando sobre um Deus extraordinário, né? Toda a história, nós não ouvimos falar de um Deus assim, e que habite em nós o seu poder, que se manifeste em nós o seu poder, com sinais e maravilhas, porque é isso que o mundo espera ver da igreja, e é isso que Deus também espera ver da sua noiva. Amém? E nós precisamos sermos reposicionados, porque no decorrer do tempo, muitas vezes nós nos perdemos no meio do caminho como igreja, mas estamos vivendo dias em que nós precisamos mais do que nunca nos posicionarmos diante da sociedade, diante do mundo, porque a vinda do nosso amado, do nosso Redentor, ela está próxima. E o mundo precisa ver em nós Cristo, porque Ele é a esperança da glória. Amém? Aleluia, aleluia. Feche os seus olhos. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, nessa manhã, eu peço
que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, nos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de quem Ele é. Oro, Senhor, para que os olhos dos nossos corações sejam iluminados, a fim de que nós conheçamos a esperança para a qual o Senhor nos chamou, as riquezas da gloriosa herança dos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E o apóstolo Paulo, você pode abrir a sua Bíblia aí no livro de Efésios. Alguns versículos eu vou pedir para você ler comigo, outros nós vamos acompanhar no multimídia para ganharmos tempo. Mas o apóstolo Paulo, ele já começa no capítulo 1, explicando, nos revelando de que forma nós fomos feitos família de Deus. Porque às vezes nós não conseguimos entender por que eu sou família de Deus. Eu sei que eu nasci numa família que eu não tive como escolher. Nós não temos como escolher a nossa família, né? Mas eu quero dizer que você já foi escolhido desde antes do ventre da sua mãe para ser parte da família de Deus. Amém? Talvez a sua família não tenha sido a melhor família, mas havia um propósito com a sua vida, com o seu nascimento. E Ele te escolheu para que você também seja a família de Deus. Então, diga aí no seu lugar: eu sou família de Deus. Amém? Vamos abrir Efésios capítulo 1. O versículo 3 ao 6 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Aleluia. Gente, não foi antes de você estar no ventre da sua mãe, corrigindo. Ele sonhou com você. Ele te planejou antes mesmo da fundação do mundo. É o que nós acabamos de ler. E através de Jesus, nós somos feitos herdeiros e co-herdeiros dessa família. Amém? Aleluia. Gente, a cidade de Éfeso é a atual Turquia. Foi uma cidade em que Paulo visitou, acredita-se que pelo menos umas 2 vezes, sendo que essa carta não foi escrita num momento em que ele estava lá. Pelo contrário, essa carta foi escrita num momento de prisão domiciliar de Paulo. E ele escreveu essa carta de orientação à igreja de Éfeso. E o que estava acontecendo nesse momento aqui nessa igreja? Os judeus da igreja primitiva, eles estavam tendendo a se separar dos irmãos gentios. Tipo, eu tenho a circuncisão, você não tem? Eu sou melhor que você. Então, a unidade, ela estava sofrendo uma interferência. E então, Paulo escreve uma carta de orientação, de como que deve ser o proceder. Porque não é assim que o Senhor quer que seja a sua igreja. Nós somos um só corpo, de vários membros, e todos são principais, são importantíssimos no corpo de Cristo. Amém? Para o seu funcionamento. Aleluia. E Paulo, então, eu vou dividir, né? A carta de Efésios, ela é dividida em 6 capítulos, mas eu vou dividir em 4 momentos. O primeiro momento é um momento de esclarecimento a respeito da situação que eles estavam vivendo.
você não precisa abrir comigo, vamos ler, acompanhando no multimídia, capítulo 2, dos versos 11 a 14. Fala assim: portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa luz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Gente, nós vimos, bem recentemente, o que estava acontecendo lá em Israel, e na palavra de Deus nós vemos muito a respeito de quão precioso é aos olhos de Deus esse povo. Mas nós não somos de Israel, nós não somos judeus, naturalmente. Mas ele está dizendo aqui que agora, em Cristo Jesus, nós que estávamos longe, fomos aproximados mediante o sangue de Cristo. Nós, não apenas os judeus, mas todos nós, em todo o mundo, aqueles que receberem, aqueles que compreenderem que o sangue de Jesus, ele é poderoso para nos salvar, todos nós somos feitos filhos de Deus. Amém? Todos nós somos feitos filhos de Deus. E nesse momento, nesse mesmo momento aqui, Paulo descreve o real propósito da igreja. Aí sim eu quero que você abra no capítulo 3. Nós vamos ler os versos 10 e 11. Efésios capítulo 3, versos 10 e 11. Fala assim: a intenção dessa graça, da graça que nos foi revelada, a graça da salvação, porque pela graça nós somos salvos, não é isso? Então, a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, mediante quer dizer o quê? Por meio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é o propósito da igreja, revelar a sabedoria de Deus. Esse momento que estamos vivendo, ele é perfeito, perfeito, para que a igreja manifeste essa verdade. Por quê? Porque a ciência não sabe explicar, a ciência ainda não conseguiu resolver. A sabedoria humana ainda não conseguiu pôr um fim a tudo que o mundo está vivendo. Por quê? Só existe um que é soberano sobre todas as coisas. E esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Mas somos nós, a igreja, que vamos revelar isso. Porque o mundo não conhece, o mundo não sabe. Mas somos nós que conhecemos, que vamos revelar. E esse é o propósito, de acordo com o eterno plano, o plano da salvação, que Deus projetou através do seu Filho Jesus. Existe um plano, nada acontece sem que Deus tenha arquitetado antes. Existe um plano, e Ele já determinou que através de Jesus, Senhor e Salvador, nele existe salvação. Amém? Nele existe solução. Nele existe cura. Aleluia. Aleluia. Então, igreja, esse é nosso propósito. Revelar a multiforme sabedoria de Deus no mundo espiritual. Espiritual. Muitas vezes nós queremos guerrear e provar com palavras de que estamos certos, de que Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Sim, precisamos fazer.
Mas entenda, a nossa batalha, ela é espiritual. Nós, como igreja, precisamos aprender a dar comandos no reino espiritual. Cabe a nós, cristãos, não nos acovardarmos dentro de casa. Não estou dizendo que tem que sair por aí. Não, não, não. O que eu quero dizer é que muitas vezes nós nos calamos. Calamos a voz profética que existe dentro de nós. Calamos a autoridade que existe dentro de nós. Para declarar, na minha família não. Covid não vai reinar aqui. Sai em nome de Jesus. Na minha família, não. Na minha casa, não. Nos meus filhos, não. Meus filhos são do Senhor. Nós temos essa autoridade. Aqui está dizendo que é declarar, que é revelar a multiforme sabedoria de Deus, que se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. É no reino espiritual. Nós, como igreja, temos o papel de revelar Cristo e a sabedoria de Deus através do seu infinito amor. Nós precisamos entender esse amor de Deus. Nós só somos capazes de dar o que temos. E nesta manhã, que o Senhor nos dê o correto entendimento. Eu creio que essa manhã é uma manhã de realinhamento. Amém? Do nosso espírito, da nossa mente com os céus. Aleluias. Feche os seus olhos. Aleluias. Eu vou estar fazendo uma oração que Paulo fez. Oh, Deus. Por essa razão, ó Deus, nós nos rendemos aqui. Mediante o Pai, do qual nós recebemos o nome de toda a família nos céus e na terra. E eu oro, Senhor, para que com as suas gloriosas riquezas, sejamos fortalecidos no íntimo do nosso ser, com poder, por meio do seu Espírito. Que todo aquele que chegou fraco seja fortalecido. Que Cristo habite nos nossos corações, mediante a fé. E eu oro a Deus para que estejamos arraigados e alicerçados em amor. Que possamos juntamente com todos os santos, com os nossos irmãos, com os nossos amados, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que nós sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. E aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Aleluia. Que o Senhor nos permita compreender a grandeza do seu amor. A grandeza do seu amor, como eu disse, não é com força, não é com palavra, não é com a força do nosso braço, que nós vamos vencer as batalhas que fomos chamados para viver nesses dias. E se nós não tivermos amor, nossa batalha está fadada ao fracasso. Porque nós vamos ver inúmeras razões para que o amor se esfrie dentro de nós. É filho matando pai, pai matando filho, enteado sendo estuprado, enfim. Tanta maldade que a gente vê, né? Mães sendo coniventes com agressões a seus filhos, guerras, rumores de guerras, enfim. Que não faltam são razões. E nós precisamos, nesse momento, igreja, buscarmos esse fortalecimento. E por isso Paulo orou aqui. Oro para que as suas gloriosas riquezas, que sejam fortalecidos no íntimo do seu poder,
por meio do seu Espírito. É tempo de buscar o Espírito Santo de Deus. Porque só Ele será capaz de nos ajudar a vencer, a amar. Só Ele poderá nos encorajar a prosseguirmos. Amém? O segundo momento é quando Paulo começa a orientar como deveria ser o procedimento da igreja nesse processo de revelar a Cristo através da nossa conduta e dos nossos dons. Olha que interessante. Efésios capítulo 4, você acompanha aí no multimídia, versos 1 e 3, fala assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Aleluia. Esse é o mundo perfeito, né? Humildade, docilidade, amor. Mas nem sempre é assim. Porém, coloca a mão na sua cabeça. Você vai declarar em voz alta, com autoridade. E você vai dizer: eu tenho humildade. Eu sou dócil. Eu sou paciente. Eu sou amoroso. Eu sou disponível. Eu sou cheio de paz. Nós somos assim, amém? Nós somos assim por quê? Porque somos família de Cristo. Somos família de Cristo. Aleluia, aleluia. E Paulo ainda explica sobre a graça que nos foi concedida conforme a medida repartida por Cristo. Mais abaixo um pouquinho, você vai ler comigo, acompanha aí no multimídia, dos versos 7 a 12, no capítulo 4 mesmo, fala assim: e a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele, Jesus, subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão também havia descido às profundezas da terra? Ou seja, quando Jesus morreu e ele foi ao inferno, quando ele subiu aos céus, ele trouxe muitos cativos. Mas não apenas isso, ele deu dons aos homens. Ele deu dons para mim e para você. Aleluia, aleluia. E ele designou, verso 11, alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aleluia! Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Nós, como igreja, somos o corpo de Cristo, amém? E para sermos edificados de uma forma sólida, perfeita, a revelar Cristo, Ele nos deu dons. Porque os dons, eles nos aperfeiçoam, eles completam o revelar Cristo. E para isso, ele deu uns para apóstolos, outro para profeta, outro para pastor, outro para mestre. E existem outros dons também. E nós somos aqueles que fomos escolhidos para receber desses dons. E é importante entender que no reino existe um lugar específico para cada um de nós. Nós não precisamos ficar com ciúme, com inveja, quando vemos
algum irmão que tem o mesmo dom que nós temos. E eu declaro em nome de Jesus, nessa manhã está caindo por terra esse espírito de ciúme, de rivalidade dentro da igreja. Nós denunciamos esse espírito em o nome de Jesus. Porque aqui reina o amor e a unidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós somos família de Cristo. É manhã de concerto. Em nome de Jesus. Para longe de nós toda inveja, todo ciúme. Você tem um lugar único no coração de Deus. Você tem um chamado único. Aleluia. O que você faz? Querido, eu não posso fazer. Você tem um jeitinho especial. Aleluia. 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 Quero que você fique de pé nesse momento. Rápido? É rápido. A mensagem não acabou, não. Eu quero que você erga suas mãos. Eu quero que você diga ao Senhor: eis-me aqui, Deus, para receber os dons. Em nome de Jesus. Eis-me aqui, Senhor. Agora você não vai repetir o que eu vou falar, não. Você vai ficar com as suas mãos. Em nome de Jesus eu vou orar. E eu clamo a Deus em o nome de Jesus, que dons que estavam amortecidos sejam reativados nessa manhã. Em nome de Jesus, que o amor no servir, que estava enfraquecido, seja renovado nesta manhã. Em nome de Jesus, que corações que estavam feridos, que foram feridos aqui dentro da igreja mesmo, no servir, que recebam a cura e restauração, em nome de Jesus. Que a alegria da salvação seja restaurada, em o nome de Jesus, nessa manhã. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que toda morte da alegria bata em retirada. Oh, em nome de Jesus, porque nós somos uma igreja viva e poderosa, que resplandece a glória de Deus. Nós não somos um exército ferido, que serve sangrando, mas nós somos um exército curado no Senhor, pelo sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a chama do primeiro amor seja reacesa nesta manhã, para a glória do Senhor. Que todo abatimento espiritual, que toda anemia espiritual bata em retirada. Com a sua mão você vai dizer: sai, em nome de Jesus. Sai, em nome de Jesus. Sai, em nome de Jesus. Nós somos uma igreja sarada e remida pelo sangue de Jesus. Aleluia! Aplauda o Senhor. Aleluia! Aleluia! Oh! Que dons sejam reativados nessa manhã. Você pode tomar o seu lugar. Aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Oh, glória a Deus. Toma posse aí no seu lugar. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, rabaxetarabasore cantarabaxere cantarabas. Oh, desse modo, dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Está aqui no versículo 16. Aleluia. Para isso existem os dons na igreja, querido. E você deve buscar por isso. Se você já não tem mais amor pelo que você tem feito na igreja, se você vem por obrigação, você conhece o seu coração. Como que tem sido a sua caminhada
Quando chega o dia de quarta-feira, o dia de segunda, o dia de domingo de manhã, à noite, você tem que vir servir, o sábado tem a juventude. Talvez já não haja mais aquela alegria no seu coração. Nós precisamos ser sinceros com o Senhor. Isso não é pecado. Acontece. Mas nós precisamos estar vigilantes e dizer: Senhor, eu preciso que o Senhor me fortaleça, que o Senhor me renove. Reacende a chama do primeiro amor, porque quando nós estamos servindo a mesa, a casa do Senhor, sem amor, de nada adianta. Porque não é assim que diz a palavra de Deus? Que o amor, ele seja o nosso balizador. Se não tem amor, se não tem alegria, nós precisamos rever. Senhor, me ajuda a vencer isso. Porque muitas vezes as situações ao nosso redor, dentro da própria igreja, vai minando esse amor, vai minando essa alegria. Esse é o propósito de Satanás. E quando isso acontece, os nossos dons, os nossos talentos que foram dados por Deus para que a sua igreja seja plena, eles se tornam infrutíferos, eles se tornam inúteis. Mas nós não fomos chamados para inutilidade, para vivermos como se fôssemos, como aqueles monstros, gente, que é morto-vivo, zumbis. Nós não somos zumbis. Nós somos uma igreja viva do Senhor. Amém? Aleluia. E aí, queridos, no terceiro momento, depois de orientar a igreja como deve ser esse procedimento, com amor, com humildade, Paulo começa a denunciar. E é necessário fazermos isso, denunciar. O que é denunciar? É trazer à luz coisas ocultas, que muitas vezes nós sabemos que existem, mas pensamos, Deus já sabe, quando Ele quiser Ele faz, se Ele quiser. E não é assim. Nós precisamos trazer à tona, diante do Senhor, diante da luz, o que está acontecendo de errado. Eu não posso ficar me sentindo mal, chegar num médico e ficar quieto. Vai adiantar? Não, eu tenho que dizer para o médico o que é que eu estou sentindo. Da mesma forma, se eu estou sentindo que há algo de errado comigo, com a igreja do Senhor, eu preciso revelar, eu preciso denunciar, eu preciso falar: Deus, olha. Aleluia. Abra aí, Efésios capítulo 4, nos versos 18 e 19. Nós vamos ler 18 e 19, fala assim. Olha, vou ler o 17, fala: assim eu lhes digo e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão, olha só, obscurecidos no entendimento. Isso acontece quando os dons deixam de fluir na igreja, quando o amor deixa de fluir, quando o amor deixa de ser a nossa motivação, o nosso entendimento, ele se torna obscuro, separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento do coração. O nosso coração passa a ficar rígido. Às vezes, relacionamentos são quebrados dentro da igreja, tendo perdido toda a sensibilidade. Já não sentimos mais o Espírito Santo. O louvor está aqui acontecendo. E tanto faz, tanto fez. Vamos falar do futebol aqui na porta.
Tanto faz. Não há mais importância se o Espírito Santo quer falar à sua igreja ou não. Nos tornamos insensíveis. Falar em línguas há 5 anos atrás. Não é mais a nossa realidade. Eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Muitas vezes é aquela piadinha indecente, no WhatsApp. Nós não nos sentimos mais. Precisamos rever. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Versículo 25. Falar a verdade. Pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Resolva. Não vá para casa, não saia daqui com seu coração magoado com alguém, entristecido, julgando. Fulano se diz diácono. Está lá no círculo de oração. Vai resolver com seu irmão. Não fica lambendo ferida. Vai resolver. Quando nós permitimos que isso aconteça, nós nos tornamos uma igreja doente. Uma família, como muitas que nós vemos aí fora, disfuncionais. Em que não há unidade, é cada um por si. Ninguém luta pelo outro. A causa do meu irmão não me importa mais, já basta os meus próprios problemas. Estou mentindo? Não, né? Oh, aleluia. E Paulo, ele termina, e eu também estou terminando, tá, pastor? Terminando. Que eu coloco aqui como um quarto momento, revelando armas espirituais, com as quais nós poderemos usar para guerrear. Porque, de fato, queridos, é difícil manter a unidade. Se é difícil na sua casa, quem dirá na igreja? Com um monte de gente, cada um com uma cultura familiar diferente, cada um com um temperamento diferente, cada um com uma forma de pensar diferente. Mas somos família de Cristo. Somos família de Cristo. Aleluia. Aleluia. Quando você vê esses comportamentos dentro da igreja, você como um ser espiritual, lembra que é para guerrear nas regiões celestiais? Discirna espiritualmente que não é o seu irmão, mas que existe uma ação de principados e potestades que estão tentando deformar a imagem de Cristo através da igreja. Não é o seu irmão que é grosso e estúpido, mas são principados e potestades que muitas vezes nós damos brechas para que se instalem no meio da igreja. Mas nesta manhã nós denunciamos esses espíritos. E nós declaramos que aqui não, porque essa é a igreja do Senhor. Você pode ficar de pé no seu lugar. Oh, aleluia. Oh, rabashiterassore cantarabás. Coloque a mão no seu coração. Oh, em arrependimento. Em arrependimento, Jesus. Nós reconhecemos, Deus, que por muito tempo temos agido dessa forma e permitido a ação de principados e potestades, através de um ego, através de um orgulho que não quer ser quebrado.
através de uma falta de perdão. Ficamos lambendo feridas contra os nossos irmãos. Deus, tem misericórdia de nós. E isso tem minado a nossa alegria, o nosso amor. Quantos de nós somos feridos aqui dentro? Deus, tem misericórdia de nós, porque nós não fomos chamados para ferir, mas somos chamados para curar. Oh, Senhor, em nome de Jesus, nessa manhã, Espírito Santo de Deus, oh, venha nos reposicionar como uma igreja viva, forte. Oh, Deus, em nome de Jesus, que não haja entre nós espaço para contendas, para meninices, mas nos chama, nos levanta para uma maturidade espiritual, Senhor, nessa manhã. E eu creio que à noite haverá continuidade, porque a palavra que o pastor Renê trará é continuidade, é maturidade espiritual. Oh, nós não fomos chamados para permanecer meninos. Você chegou aqui menino, mas você é chamado para o crescimento, a perfeita estatura de Cristo. Oh, aleluia! Nós não fomos chamados para competir, mas nós somos chamados para cooperar, juntos em unidade, para darmos as mãos uns aos outros, em amor, suportando em amor. Oh! Aleluia! Oh, peça perdão ao Senhor nessa hora. Senhor, me perdoa se a minha conduta até aqui tem sido egoísta, se eu só tenho olhado para mim, se eu, Senhor, só tenho pensado, mas eu estou aqui, mas as pessoas me ferem com palavras. Para com isso! Você não é menino, você não é menina, você é adulto e maduro, você é igreja madura do Senhor. Para de choramingar, para de choramingar, porque te maltrataram com palavras. Ei, se levanta. Você não é soldado ferido. Oh, oh, receba cura no seu coração nessa manhã. Oh, rabaxere cantarabassora, rabaxere cantarabas. Oh, perdão, Senhor, porque quantas vezes, porque ficamos olhando para a forma com que os nossos irmãos se comportam dentro da igreja, deixamos de fluir no dom que o Senhor nos deu, fechamos nosso coração para servir com alegria e já não há mais alegria. Perdão, Senhor, vem nos restaurar, Jesus, nessa manhã, vem nos restaurar. Vem restaurar, vem restaurar a alegria de estar em família, a família de Cristo. Vem restaurar o amor no servir, Senhor. Oh, que haja um romper dos dons, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Talvez você veio de uma outra igreja e lá você servia com alegria, mas você foi ferido e você chegou aqui dizendo: eu não vou mais servir, eu vou ficar no banco, quietinho. Nessa manhã o Senhor te diz: esse não é o seu lugar. Eu quero você nesse exército para a grande colheita dos últimos dias. Não é mais tempo de se esconder atrás de um banco. Oh! É tempo de se levantar e servir. Aleluias. Nós vamos declarar esse louvor.